Eu sou Dina Makiyama e eu tomei a decisão de escrever o livro Mapeamento de Potencialidades porque eu queria falar um pouco sobre aquilo que eu entendo e que a minha experiência me mostrou ao longo da minha carreira, do quanto nós, quanto líder, quanto gestores, investimos muito mais em desenvolvimento de gaps do que necessariamente potencializando aquilo que as pessoas têm, quanto conhecimento, quanto potencialidade e quanto motivação para o trabalho. Toda vez que nós pensamos na nossa carreira, lá no início da nossa carreira, o que nós buscamos quanto profissional? Para ser um profissional, nós buscamos escolas, nós buscamos cursos, nós pensamos em uma faculdade ou numa formação que possam potencializar aquilo que nós gostamos de fazer. Então, o nosso início de carreira profissional, de futuro, de perspectiva de trabalho, ele já é baseado nas nossas potencialidades. Ninguém busca um curso que tenham disciplinas ou tenha o foco em algo que ele não goste de fazer. Então, por exemplo, eu penso, nossa, eu gosto tanto de lidar com pessoas, eu gosto, as pessoas me procuram para que possam me contar suas histórias, seus segredos, e aí eu penso, puxa vida, eu faço isso bem, eu gosto de fazer isso. Talvez eu queira ser aí uma psicóloga, ou queira trabalhar na área de saúde, onde eu possa ajudar as pessoas, ou possa ir para a área de direito, onde eu possa ser um bom advogado, lutar por alguma causa. Então, sempre que a gente pensa em carreira, lá no início da nossa vida, a gente pensa em potencialidades, certo? Então esse é o caminho. Então nós somos movidos por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente tem como aptidão, que são os nossos talentos, né? Que a gente considera algo que vai nos trazer felicidade, que vai fazer com que a gente possa ser feliz no trabalho, porque ninguém quer um trabalho para ser infeliz. Né? Eu acredito que ninguém busca algo para ser infeliz. O que acontece algumas vezes é que as pessoas não têm possibilidades de fazer essa escolha. Dependendo do nível social que você se encontra, do teu nível financeiro, do seu dinheiro, você provavelmente não vai poder muito pensar naquilo que você gosta, porque você ainda está pensando em sobrevivência. Eu preciso de um trabalho que me dê dinheiro o suficiente para que eu possa me alimentar, para que eu possa ter moradia. Se você ainda estava nesse nível, provavelmente você não pensou muito naquilo que eu gosto ou naquilo que eu tenho desejo para fazer. Eu pensei em sobrevivência. Mas vamos sair desse campo da necessidade básica, né? Vamos pensar em um momento que a sua necessidade básica já tá legal, você já consegue pagar sua conta de luz, sua conta de água, já consegue se alimentar, né? Já tem boletos ali, né, pagos, consegue pagar os seus boletos e aí você começa a pensar, o que eu gosto de fazer? É uma pergunta que quando a gente já tem as necessidades básicas satisfeitas, a gente começa a pensar, o que eu gosto de fazer? Por que eu quero fazer tal coisa? Qual é a minha aptidão? Qual é o meu talento? Eu gosto da área de exatas, eu gosto da área de humanas, eu quero ser empresário, eu quero ser dono do meu próprio nariz. O que me move? O que me motiva para o trabalho? O que faz com que eu acorde de manhã? Essa é uma pergunta que nós, quanto seres humanos, na nossa essência, nós fazemos. Todos nós buscamos a felicidade. Todos nós buscamos algo que nos satisfaça profissionalmente e, consequentemente, na vida pessoal. Porque nós queremos nos sentir úteis à sociedade, mas de uma forma que também possamos ser felizes, né? A gente não busca aí a infelicidade, eu penso. E aí a gente vem para um primeiro passo. E qual é esse primeiro passo? Buscar uma carreira que tenha a ver conosco, que tenha a ver com as nossas potencialidades. Então, quando eu estava escrevendo o livro, eu pensei muito em potencialidades, pensei muito na minha história, né? De quais eram as minhas potencialidades lá atrás, o que eu pensava sobre as minhas potencialidades, o que me motivava. E como eu tinha uma carreira, como eu tinha uma história de vida, não uma carreira, e que não proporcionava
que eu pensasse em aptidão, em aquilo que eu tinha quanto talento, porque na minha história de vida eu primeiro tive que conquistar a base da pirâmide de Maslow, que é moradia, alimentação, subsistência, capacidade de sobreviver, né? Primeiro, né? Como a maioria de nós brasileiros, que não nascemos em berço esplêndido, esse momento em identificar aquilo que eu tinha quanto potencial, quanto aquilo que era o que eu queria fazer, o que eu gostaria de fazer, isso demandou mais tempo. Isso não foi em um primeiro momento. Os primeiros trabalhos que eu fui buscar eram trabalhos, eu queria um emprego. Não importa qual fosse esse emprego, contanto que ele me desse um salário no final do mês. Tinha um direcionamento? Tinha. Eu queria um trabalho que fosse um trabalho de escritório. Eu queria um trabalho que eu pudesse trabalhar em um ambiente não tão insalubre. Então, eu fui buscar empregos na área administrativa. Eu não tinha como expectativa e não gostaria, na época, trabalhar em fábrica, trabalhar na indústria. Então, eu fui procurar empregos na área administrativa. Já tinha uma direção, né? Não era ainda um talento ou uma aptidão, mas eu tinha uma direção, eu tinha um querer. Percebe que o querer nos move, né? Aquilo que a gente tem enquanto aptidão. Então eu achava que eu tinha aptidão para trabalhar mais na área administrativa do que na área operacional de fábrica. Não que isso desmerecesse de alguma forma aquilo que eu pretendia ter quanto caminho na vida. Mas só que eu não me achava uma pessoa muito habilidosa na parte manual, na parte de fazer um trabalho mais operacional. Eu queria algo que usasse mais um pouco a parte intelectual daquilo que eu tinha quanto conhecimento, que era muito pequeno ainda, porque eu estava ali começando, né? Que é aquela fase em que a gente está no ensino médio, e que os nossos pais dizem pra gente assim, ó, tá na hora de procurar um trabalho. E aí a gente sai buscando um trabalho, ou em loja, ou em escritório, ou o que for que aparecer. A gente não tá muito preocupado. Aquele currículozinho em branco, né, que não tem nada, não tem experiência. Então qualquer coisa que alguém nos oferecer naquele momento, a gente vai atrás. Né? Esse é o caminho que a gente faz. A gente não tem muito o que pensar em carreira. O currículo tá branco. E aí, eu, como muitas outras pessoas, como muitos outros brasileiros, entramos na primeira empresa. E aí, lá dentro desta empresa, a gente começa a desvendar e a perceber as áreas dentro das empresas. A gente começa a perceber, olha, existe uma contabilidade, olha, existe uma área de faturamento, olha, existe o RH, que é a nossa primeira porta de entrada dentro da empresa, né? A gente conhece o RH. E aí a gente vai percebendo as diversas áreas. E o que acontece com a maioria das pessoas quando estão começando? É muito comum você entrevistar gente iniciando na carreira e ele diz assim, eu quero e eu sonho um dia trabalhar no RH. Né? Mas por que ele sonha trabalhar no RH? Porque é a primeira área da empresa que lhe deu atenção, que mostrou o que era a empresa, que trouxe para ele informações sobre a empresa. Então ele meio que se sente apaixonado por aquela área. Ele começa a conhecer aquela empresa através do RH. E aí, consequentemente, ele quer trabalhar no RH. É muito comum isso, o jovem querer e almejar o RH. Mas aos poucos ele vai percebendo que existem outros mercados, existem outros caminhos, existem outras coisas para se fazer dentro da empresa e que ele pode caminhar nessa direção. E aí, percebe que logo de cara, mesmo que você ainda está buscando um emprego pela sobrevivência, você também está pensando em algo que já te motiva. Você já tomou uma decisão, ou a indústria, ou serviços, loja, que são os primeiros lugares que a gente consegue trabalhar, ou então ir para a área administrativa de alguma empresa ou a indústria. A gente tem ali 2, 3 caminhos como opção. E para optar por alguma dessas direções, a gente olha o quê?
as nossas potencialidades, o que nos motiva, o nosso querer. Então ali já começa a perceber, a dar sinal a nossa motivação, mesmo que a gente ainda esteja na base da pirâmide de Maslow. É óbvio que algumas crianças, alguns adolescentes, alguns jovens já estão em um outro patamar. Consegue ter essa definição já em casa. Tem pais com nível superior, possuem acesso a testes de aptidão, possuem acesso a ferramentas vocacionais, então eles já buscam ali a motivação sem a necessidade de buscar a sobrevivência. E isso já é um salto além. Mas pense comigo, o que está em voga? O que está na frente? Motivação. E aí eu me pergunto, uma pergunta óbvia: se o que me move, o que me motiva é o meu talento, é aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu tenho mais aptidão para fazer, por que muitas vezes as empresas não veem isso, não enxerguem isso? Por que há uma necessidade tão grande de movimentar e trabalhar para que eu consiga suprir os meus gaps, aquilo que eu não tenho? A vida toda é assim, não é uma coisa que as empresas criaram, é sempre assim. Toda vez que eu tenho algo que é potencial, que é algo que eu sei muito fazer, que eu gosto muito de fazer, as pessoas tendem a não levar isso em consideração. Tentam avaliar aquilo que essa pessoa não sabe fazer, aquilo que ela não tem como potencial, e investir no desenvolvimento destas competências, que são aquelas que eu não domino muito, que é a nossa crença, né? Eu sempre tenho algo para desenvolver. Às vezes eu estou fazendo uma entrevista de emprego, de trabalho, de promoção com algum líder ou alguma coisa, fazendo processo seletivo, e aí eu pergunto para a pessoa, né? O que você acredita que você precisa desenvolver? E aí ele tem aquela frase típica que praticamente todos respondem, que é: eu não sei exatamente, mas todos nós temos ainda muita coisa para desenvolver, né? Então, essa frase já dá uma conotação de que nós nunca vamos estar prontos, ok? Nunca vamos estar prontos. Mas isso que a gente precisa aprimorar e desenvolver, será que está voltado para onde? Para aquilo que a gente não tem nenhuma aptidão, ou para aquilo que a gente já tem potencialidades? Se o gap, o que eu preciso desenvolver, ele vem para o aprimoramento daquilo que é meu talento, daquilo que é algo que eu gosto de fazer, daquilo que é algo que me motiva, que me dá felicidade, legal, a gente sempre vai ter gaps, a gente sempre pode ser melhor do que já é, né? Mas se aquilo que eu tenho para desenvolver são competências que eu não gosto, que não é minha praia, ou que o meu colega tem e eu não tenho, e aí eu olho para o meu colega e falo: nossa, ele tem tais e tais competências, ele é assim, ele é assado, e eu preciso ser igual a ele, eu esqueço o meu eu. Eu estou usando uma régua que não é minha. E as empresas não fazem diferente. As empresas contratam as pessoas, ouvem elas falarem sobre os seus talentos, sobre suas potencialidades, trazem elas em função dessas potencialidades, e quando chega na empresa, querem identificar ao longo da trajetória dessa pessoa dentro da empresa os seus gaps. E querem trabalhar os seus gaps para fazer com que todos possam estar nivelado no conhecimento, nas atitudes e na forma de ser. É muito comum você ouvir esse discurso. Nós precisamos reduzir os gaps. Nós precisamos nivelar o conhecimento das pessoas. Nivelar como? É uma pergunta que eu me faço. Nivelar onde? Nivelar todo mundo igual? Colocar todo mundo junto para aprender sempre os mesmos conhecimentos? Então, como que a gente vai ter inovação? Como que a gente vai ter criatividade?
Se a gente nivelou aquele cara que é muito bom em cálculo, muito bom em análise de dados, a gente nivelou ele com os mesmos conhecimentos para ficar igual o cara do marketing, ou o inverso. Então, em que momento a gente vai ter aí inovação, diferenciais? Porque a gente não está investindo na potencialidade das pessoas. A gente está investindo no gap para nivelar todo mundo. E aí é a grande queixa, né? Das organizações e de todos nós que trabalhamos e atuamos no desenvolvimento das pessoas. A gente traz as pessoas para um espaço único, não quer saber o que eles sabem, não interessa. A partir dali é só o que eu vou entregar. Fecho eles numa sala, não aproveito o que eles já têm de potencialidades e eu enfio na cabeça deles aquilo que eu quero que eles aprendam sem questionar. E depois quero que eles peguem esse conhecimento e apliquem no dia a dia. Tragam aplicabilidade, que eles tangibilizem esse conhecimento no trabalho que eles fazem. Provavelmente isso não vai acontecer. Vai ser mais um papelzinho, uma pastinha de treinamento, às vezes muito bonita, por sinal, e que ele vai guardar na gaveta, porque aquilo não falou com ele, não buscou casar o que ele tem quanto pessoa, quanto conhecimento, quanto potencialidade, para unir com aquilo e fazer ligação, transformar aquilo em um conhecimento único, ampliando o que ele já tem quanto potencialidade. Então, desenhar um plano de desenvolvimento para alguém implica, em primeiro lugar, estudar as potencialidades dessas pessoas, estudar o que move essas pessoas. Quando você vai para um treinamento ou quando você, quanto empresa, vai montar, estruturar um desenvolvimento para alguém, precisa saber o que essa pessoa tem de potencial. E como que eu posso casar isso que ela tem quanto potencial, que ela tem como ouro, que ela tem como diamante, trazer isso para aquilo que eu quero que ela traga para dentro da empresa. Aí sim, aí eu vou ter inovação, aí eu vou ter criatividade. E isso se consegue como? Primeiro passo, leve o seu profissional para o autoconhecimento. Sem isso, você já está fadado a começar errado. O seu profissional precisa fazer uma trilha primeiro de autoconhecimento. E como que a gente faz isso? Como que a gente cria uma trilha de autoconhecimento para que a gente descubra potencialidades e gaps dentro desta potencialidade, para que a gente possa estimular essa pessoa a se desenvolver mais? Eu vou dar um exemplo. Imagine um profissional que ele gosta de análise de dados, ele gosta de trabalhar com banco de dados, ele gosta de trabalhar fazendo perguntas, né? Porque quem trabalha com banco de dados, talvez o mais importante não seja a manipulação dos dados, seja essa pessoa saber fazer perguntas. Um bom analista de dados tem que saber fazer perguntas. E a gente acha, às vezes, olha só que grande erro. A gente acha, entende que um bom analista de dados é um cara que entende bem de Excel avançado, de Power BI. Isso é ferramenta. Ele tem que saber fazer perguntas. Se ele só sabe criar fórmulas, fazer tabelas, né? Ele não sabe ler aquilo que ele vai tirar. E aí você vai precisar ter dois juntos. Um que é um bom técnico, que consegue extrair a pergunta que o analista fez. Se você tiver um bom analista que saiba fazer perguntas e ao mesmo tempo saiba mexer na base de dados, legal, você casou uma coisa com a outra. Mas se ele sabe dados, sabe mexer na tabela, mas não sabe fazer pergunta, você precisa saber o que motiva essa pessoa que sabe mexer só na base de dados. Então, a gente precisa analisar primeiro o que move essas pessoas. Porque é muito comum hoje buscar pessoas para trabalhar na área de programação, para trabalhar como analista de dados,
mas são pessoas extremamente técnicas, que sabem mexer com a base de dados, mas não sabem fazer perguntas para os dados. Eu preciso desenvolver, então, nessas pessoas a capacidade de pensar, de fazer perguntas. Então, se ele já sabe mexer nos dados, gosta de mexer nos dados, o gap dele é pergunta. Então, eu posso desenvolvê-lo para fazer perguntas. E o inverso é verdadeiro. Percebe que eu estou potencializando e trabalhando gaps dentro daquilo que a pessoa já tem como aptidão, já tem como talento, já tem como desejo, já tem como motivador. Eu não vou tratar outras informações, desenvolver outras coisas nessa pessoa. Por quê? Porque eu tenho que buscar desenvolver gaps que estão ligados à potencialidade dela. E como que eu faço isso? Primeiro passo, eu tenho que levar esse profissional ao autoconhecimento. Ele precisa entender que dentro da sua potencialidade, ele pode ficar melhor ainda, se ele for por esse e por este caminho. E como eu faço isso? Geralmente a mentoria, aliada a diversas ferramentas de testes e avaliação, consegue abrir, clarear para essa pessoa o caminho que deve ser seguido e clarear para a empresa o caminho e a trilha desse profissional. Então, primeiro passo, antes de você pensar em um plano de desenvolvimento, pensar qual vai ser o seu programa de desenvolvimento do ano seguinte, desenhar suas trilhas de desenvolvimento, ver quais cursos ou etc. você vai fazer na área de desenvolvimento, você precisa pegar seus times, suas equipes e trabalhar com eles um bom assessment, levando esses profissionais a conhecer quais são suas aptidões, trazer à tona quais são seus talentos e, na sequência disso, trabalhar em cada um deles o que motiva e o que pode ampliar esses talentos. Aí não tem erro. Você mapeia, você identifica e aí sim, a partir daí você vai criar programas de desenvolvimento, programas de capacitação, vivências, mais focada em talento, não focado em gaps do nada. Eu acho que aqui na empresa a gente precisa muito de um curso de Excel avançado. Legal. A gente tem percebido que esta é uma dificuldade. Legal, a gente tem percebido. Muitas vezes o líder chega, eu acho que a minha equipe precisa de um curso de Excel. Eu acho que aqui na empresa a gente precisa disso, porque um dia eu precisei de tal coisa e ninguém sabia fazer. E aí você cria treinamentos, desenvolvimentos, mas que não vão fazer sentido para algumas pessoas. Não vão fazer sentido e não vai trazer aplicabilidade desse conhecimento. É que nem a nova moda. Vamos trazer um curso aqui para a empresa de metodologias ágeis. Para quê? Para que área? Vai potencializar quem? Quais pessoas? Por que essas pessoas precisam? Elas querem? Elas acham útil isso para o trabalho delas? Isso vai efetivamente ser útil? E aí a gente traz Scrum, um monte de metodologias, ensina e todo mundo continua trabalhando como trabalhava antes. Não muda nada. Seu investimento foi gigantesco, né? Trabalhou todo mundo e não mudou nada. Porque você não identificou se para aquela pessoa especificamente. Hoje, trabalhar com as nossas equipes de maneira massificada não tem trazido resultado. Trabalhar de forma uniforme não tem trazido resultados. O mundo hoje é diverso. As pessoas estão cada vez mais diversas. As pessoas querem cada vez mais, serem consideradas como pessoas, como únicas, com seus talentos, com as suas competências e, mais ainda, com seus propósitos de vida. Não dá mais para ser baseada, né?
Ah, vamos pegar todo mundo, vamos pegar os 1000, vamos colocar na sala e vamos fazer um treinamento X. Isso funciona quando tem uma outra pegada, que é uma pegada cultural, é uma pegada voltado para desenvolvimento de competências comportamentais, quando a gente vai falar de accountability, quando a gente vai falar de ética, quando a gente vai falar de cultura organizacional, tá? Aí sim, aí vale. Aí nós temos sim que difundir tudo isso, transformar todos no mesmo modelo, fazer com que todos nós possamos entender o propósito da empresa, entender o objetivo da empresa. É importante que todos saibam onde nós queremos chegar. Mas quando nós começamos a falar de potencial, de criatividade, de trabalho, da onde a gente quer chegar, de felicidade, de desenvolvimento, a gente tem que reduzir os grupos. A gente precisa reduzir um pouco e entender melhor as pessoas. E aí, o ideal é ouvir essas pessoas. O ideal é se aproximar dessas pessoas, entender o que motiva e entender se aquilo que estamos entregando como motivador é motivador daquelas pessoas. E aí a gente diz assim, não, aqui o motivador na nossa empresa é salário, promoção, cursos. Nossa, que legal. Será que isso motiva todo mundo? Será que isso motiva aquela pessoa que já está com todos os boletos pagos? Será que isso motiva uma pessoa que tem outros propósitos de vida? A gente precisa fazer essa pergunta. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque se não motivar, você vai jogar dinheiro fora. Você vai investir em treinamento, você vai investir em desenvolvimento e não vai ter um time e uma equipe comprometida. Eu ouço às vezes algumas pessoas me dizerem em algumas reuniões de consultoria com algumas empresas, dizer assim, aqui não é o Google, aqui a gente não vai colocar almofadinha, puffzinho para as pessoas deitarem e descansar. Ok, esse é o modelo do Google. Lá talvez funcione, talvez na sua empresa não funcione. Mas vamos saber o que funciona na sua empresa? Percebe que você não está atingindo o resultado? Se você não está atingindo o resultado efetivo da forma como você está desenvolvendo suas equipes, tem que parar e repensar. Pode ser que o modelo do puffzinho, da almofadinha ou de abraçar a árvore não seja para você. Mas vai existir um modelo e para isso você precisa ouvir suas equipes. Você precisa ouvir os seus times, porque senão você vai continuar investindo em treinamento e desenvolvimento e não vai ter resultado. Ou então você vai parar de investir em treinamento e desenvolvimento. E aí o mercado vai te engolir. O mercado vai te engolir, porque você não vai estar aberto para inovação, para criatividade, para esse mundo VUCA, para esse mundo volátil, para esse mundo bunny que está aí, e que tem uma volatilidade muito grande e que você precisa o tempo todo estar com uma equipe super preparada para poder estar sobrevivendo nesse mercado, nesse mundo, né? Nem é mercado, nesse mundo, né? Então, como que você vai fazer isso se você não ouve quem é o responsável lá na ponta pela produtividade, pela efetividade do seu resultado? Então, isso passa principalmente por identificar potencialidades. E o meu livro fala exatamente sobre potencialidades. O que é potencialidades? E como que a gente pode trabalhar essas potencialidades? Como que a gente pode ajudar as pessoas que fazem parte do nosso time a identificar seus potenciais e dar eles inteiro para a empresa, de forma que possam aí se tornar mais produtivas, mas com resultados mais efetivos, mas sem sofrimento. Que isso possa ser feito de uma maneira compactuada entre a organização, entre aquilo que eu quero dar para a organização e aquilo que a organização quer de mim. E, ao mesmo tempo, somos valorizados por isso. Então, é isso que a gente diz, que eu falo muito no livro Potencialidades.